luz por onde vais, sente os pés onde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobil. Olá, bem-vindas e bem-vindos à segunda parte da conversa com a escritora Luísa Costa Gomes, depois de termos ouvido, no final da primeira parte, um áudio surpresa da sua editora, Cecília Andrade. Luísa, antes de mais, um comentário sobre a Cecília, que a acompanha há mais de 30 anos. Pergunto qual é a importância e a relação com um editor, com um bom editor, com uma boa editora para uma escritora. Que papel que um editor pode ter neste percurso e que tem tido consigo? Quer dizer, eu tenho fama e também proveito de ser muito infiel às editoras. Os meus livros nos meus primeiros anos de edição estão espalhados para aí por 10 editoras diferentes. E fiz livros fora da Dom Quixote também, fazendo a maior parte dos romances e dos contos nessa editora. A Cecília tem sempre imensa paciência para maturar, tem sempre... é muito atenta à produção do livro, o que é para mim extremamente importante, porque eu sou às vezes distraída em termos de falhas, de gralhas e portanto ela tem, e sobretudo na Dom Quixote tenho uma grande revisora que me ajudou imenso agora neste último livro sobre o Sacadura, que é a Sandra Mendes. É importante uma boa revisão, para mim é fundamental. E nem sempre há bons revisores os bastidores. Nem sempre há tempo para rever. Por exemplo, o livro anterior, O Afastar-se, foi feito durante a pandemia e nós tivemos imenso tempo para fazer a revisão e é uma experiência extraordinária ter uma pessoa com um leitor absolutamente dedicado, e que não vê só as gralhas hoje, mas também as inconsistências. Olha que tu disseste, ainda ontem o livro já estava acabado, mas olha que tu disseste 1912, 1915, afinal é 14, depois dizes 14 e que dizes, ai meu Deus, então eu tenho que telefonar outra vez. Mas isso é o bom papel de uma editora, de um editor. Fundamental. Eu preciso absolutamente de alguém com quem possa bater bola, não é? Como nós dizemos, enfim, normalmente e coloquialmente, alguém que leia de uma forma que não é justamente essa forma divertida e prazerosa do leitor comum, alguém que esteja realmente para quem isto seja trabalho. Uhum. E tenho a sorte de ter esse trabalho muito bem feito na Dom Quixote. E tem amigos, amigas que também têm essa relação? Sim, desde sempre, que tenho aquilo que eu chamava os meus assinantes, então. que eram amigos que, coitados, eram obrigados a ler as coisas e a dizer, sim, gostei muito, ou então não, ou então sim, ou então não. Eram uma meia dúzia deles que continuam, aliás, em geral a ser os meus leitores, os meus primeiros leitores, mas obviamente que para além destes, meu primeiro leitor é o Zé Lima, um grande tradutor, e que também lê tudo, enfim, mas lê como revisor, portanto, e tem
também essa primeira leitura que, portanto, digamos, é uma pessoa que eu incomodo sempre com essas coisas, nem sempre gosta dos contos. Foi o meu grande colaborador na Ficções durante muitos anos. Tem um gosto ainda muito mais exigente do que o meu. Portanto, há contos aqui que ele disse, não gosto assim muito, mas ele não diz, tem que ser eu a perguntar. E como é que lida com isso? Quando alguém que confia, que gosta do olhar e diz, não gosto muito, não gostei, gosto menos, como é que o ego, como é que é a relação entre o texto e... Não é uma questão de ego, não se trata do ego. Não fica melindrada? É uma questão, não, porque é uma questão profissional. Quer dizer, o Zé, por exemplo, há aqui um conto que se chama O Lenço de Seda Italiana, que eu gosto imenso, e ele não gostou. Depois de muito instado, disse, não gostei, porque acho apenas anedótico e não sei o quê. E eu disse, não, estás enganado. Naquele caso, sim. Mas, por exemplo, a Margarida Gil, que é uma amiga minha, enfim, uma grande realizadora, grande ceramista, etc., pintora, que toda a gente conhece, e que no outro livro, por exemplo, eu tinha um conto muito complicado e muito cheio de coisas, um monte de informação, que se chamava Sombra, e que era sobre o Kierkegaard, sobre a Regina Kierkegaard, entre outras coisas. Tinha lá, enfim, o Rocio e a Betesga e toda a gente metida, e ela foi instrumental para perceber como é que eu podia desenredar aquela coisa. Dê-lhe uma luz. Disse-me, olha, eu cá punha nas notas, no final, aquelas coisas que tu achas que são importantes para a compreensão do conto, faz um conto com notas, não é a primeira vez que eu faço um conto com notas, e assim fiz, e portanto ela teve uma visão muito, muito útil para mim, e pela qual lhe fiquei muitíssimo grata. É sempre bom ter outras pessoas a dizer coisas. Eu detesto essa ideia da corte, acho que é uma coisa muito portuguesa e que mata os artistas. No teatro isso acontece muito, as pessoas rodearem-se de uma corte que diz sempre amém e que está tudo maravilhoso e que é genial. Não, às vezes não é genial, às vezes as pessoas estão em má fase, não fazem coisas bem feitas. E não há sinceridade para isso? Não há, porque nós não temos uma cultura da crítica, nós não temos uma cultura intelectual da crítica. Como havia, por exemplo, em Inglaterra. Nós não temos. Falou do teatro, também a outra zona de egos, o palco. Sim. Os egos muitas vezes estão à frente do que querer perceber se está bem ou mal. Mas o ego mata o artista. Quer dizer, o ego é a fonte, é muitas vezes a fonte da sua grande criatividade, mas também pode ser tóxico. E perverso. Sim. Perverso é sempre, esperemos. A perversidade é extraordinariamente criativa e produtiva. E usa, claro, na literatura, aliás, nota-se em muitos dos seus... Também não ia ter uma perversidade e não usar, não é verdade? Seria um desperdício. Um desperdício, claro. Vamos à pergunta da Cecília sobre o novo romance que está a escrever. Sim. O que é que pode adiantar sobre a história que aí vem? Posso adiantar que não tenho bem a certeza de conseguir fazer, nem escrever, nem menos acabar. Aliás, lembro perfeitamente do momento em que esse projeto me apareceu, e aí eu saí de casa e fiquei assim parada, com a porta aberta, e disse, olha, não estava à espera que com esta idade isto ainda me aparecesse. Lá está, idadismo. Mas quem é que está a falar aqui de idade? Mas realmente era uma coisa que já estava mais ou menos pensada há uns tempos. Quer desvendar o que não, aquilo que eu queria fazer era uma coisa complicadíssima, como sempre, e que depois vai ser, espero eu, simplificada. Mas a minha ideia era portanto, eu tenho um livro que se chama Cláudio e Constantino, que é sobre paradoxos, e é sobre os paradoxos clássicos da filosofia. Mas houve uma série de paradoxos que eu não tratei, que são os paradoxos que têm a ver com a parte moral, de filosofia moral e política, e que eu gostaria de tratar e de tematizar nesse livro. E esse livro é uma atmosfera de ficção científica, por assim dizer, em que cada capítulo trataria um certo número de paradoxos. O primeiro, tenho para aí 40 páginas escritas, o primeiro tem a ver com o paradoxo da competição e com os paradoxos da democracia, mas pronto, enfim, está mais ou menos parado, porque entretanto tenho outras coisas que
que quero fazer. E é só isto, não tem muito mais do que... Mas estava a dizer que não sabe onde... Aquilo que me interessava muito era fazer o livro com um grande ilustrador português que se chama Rafael Bergonze, que espero que seja português. É pelo menos. Trabalha cá, um grande desenhador, um grande geógrafo. E eu gostaria muito de fazer deste livro não uma novela gráfica, mas um livro gráfico, ou seja, não ter distinção na página entre imagem e texto. E isso, portanto, complica imensamente tudo. E, portanto, enfim, digamos, isto precisa de ser maturado, mais bem pensado. Exatamente. Com certeza que dentro de mim há alguma coisa se está a passar que tem a ver com isto. Estão a celebrar-se, a assinalar-se os 50 anos do 25 de Abril. Falou-me dos paradoxos da democracia, um tema a que se está a dedicar. Como é que reflete este caminho até aqui da nossa democracia? Que desafios importa trazer? O desafio maior neste momento do campeonato é não a deixar morrer e a fortalecê-la por todas as maneiras possíveis e imaginárias. E eu acho que, olha, por exemplo, no jornalismo é muito importante fortalecer a liberdade de expressão. Esta cultura do ofensismo, não é? Das pessoas que se ofendem com tudo e com nada, de não se poder dizer palavrões na rádio, na televisão, porque se pode ofender determinadas suscetibilidades. Como dizia já não sei quem, eu sinto-me ofendida todos os dias, a toda a hora, sempre que ouço por exemplo, alguém do Chega a falar. Eu sinto-me horrivelmente ofendida. Bem, mas a democracia é assim, a pessoa sente-se ofendida, pronto, aguenta, não é? Não vejo porque é que o facto de haver uma pessoa que se sente ofendida, todas as outras pessoas devam calar ou omitir ou fazer o possível por terem cuidado, porque isso acaba por banalizar. Mas ao mesmo tempo há um inverso, não é? Nunca como agora foi possível dizer tanta barbaridade em antena e líderes de extrema-direita, porque aí lá fora têm muito mais espaço para isso, têm muito mais antena para isso, portanto também há um inverso disso. Nunca como mas antes. É o que eu estou a dizer, eu sinto-me horrivelmente ofendida por tudo aquilo, mas não quer dizer que vá telefonar para o provedor a dizer, olha lá que eu sinto-me ofendida. Pois, sinto-se ofendida, pois lamento. Não é? E o que é que está por cumprir nestes 50 anos do 25 de Abril, que não foi feito, que importa fazer? Está a falar das ameaças à democracia? Tudo. Está tudo por fazer. A habitação, a paz, o pão. E Sérgio Godinho a cantar. You name it, diga que eu vou dizendo. Pouco. Já teve muito mais. Tivemos, de facto, um grande momento de solidariedade e de... Não penso que tenha sido harmonia, porque não há harmonia histórica quando houve conflito, mas houve de facto um bom conflito no sentido de se procurar o maior bem do maior número, que é isso que nós queremos, o maior bem do maior número, e não de facto o excessivo lucro das três pessoas, não é, que concentram nas suas mãos todo o poder económico, não é, que é o único que conta. O resto enfim, o resto é uma palhaçada, digamos. Há uma narrativa e muitas pessoas que repetem que os conceitos de esquerda e direita estão mais esvaziados e que interessam cada vez menos na política. É uma mulher de esquerda, acha que é importante marcar há muita coisa na esquerda que eu acho que está completamente... Aliás, a minha ditadura do proletariado tem a ver com isso, não é? Que precisa da renovação, nitidamente. Sobretudo as formas de luta. É muito importante repensar tudo isso e ir abrindo espaço, não é?
Para mim é completamente extraordinário que os ativistas climáticos, por exemplo, se vejam, e hoje é um julgado, se vejam completamente isolados, um punhado de miúdos a fazer uma luta gauche, não é? Desajeitada, sem dúvida nenhuma, mas para a qual todos devíamos estar, não só despertos, mas devíamos estar lá com eles. A apoiar. E eles são desacreditados e infantilizados. A apoiar no terreno. Enfim, são contradições estranhíssimas de um tempo que de certa maneira nós na esquerda perdemos a chave para conseguir entender. E temos que arranjar maneira de integrar as coisas que vão acontecendo e que não estão a ir não estão a ir a gosto, mas têm que... E que pistas é que daria? Não sei, quer dizer, não sou política, não sei que temos que repensar as coisas, que temos que renovar as coisas, que a esquerda velha não serve. E há muita esquerda velha? Aparentemente é o que há. A direita... E a direita? Não, é mentira. Estou, enfim... E eu pergunto, e a direita, não é? A sua pergunta era um bocadinho... Quando pergunta, não. Há muita esquerda e há muita esquerda jovem. Mas eu... Não sei. É muito complicado. Não pensei ainda bem. E há muita esquerda jovem que está ainda sem lugar, sem grande palco. E a direita jovem, quem é que tem? Quem é que tem palco? Quem é que tem poder? Quem é que tem futuro? Quem é que tem... E que direita é que temos também? É a grande questão, não é? Sim. É o que se anda a discutir. E as novas direitas e as direitas mais extremas. Sim. Não podemos deixar de falar disso quando estamos a falar deste binómio, não é? Que a preocupa, claro. Sim, preocupa-me. Quer dizer, não é propriamente preocupar-me, desola-me, é mais desola-me, mas não sei muito bem, acho que aliás o nosso problema é não sabermos de todo lidar com isso. Eu não sei lidar com isso. Isso é perigoso, não é? Quando não sei lidar, não sei pensar, não sei, quer dizer, é como ouvir o Trump. Eu não tenho maneira de me relacionar com aquilo, não percebo, não, é como se a minha visão do mundo não conseguisse, não consigo perceber. A verdade é que figuras como Trump conseguem relacionar-se com muita gente e colher muitos votos. Mas eu não consigo perceber. Não, claro, mas isso é que é a grande questão, não é? Como é que esses discursos colhem tanto por cá e lá fora. Tenho mais um áudio e mais uma vez depois gostava que comentasses. É mais ou menos uma evidência que cada livro de contos de Luísa Costa Gomes é melhor do que qualquer dos anteriores. Visitar Amigos, o último que publicou agora, é uma joia da literatura contemporânea. São 3 histórias, todas um prodígio de imaginação escrita, com a elevação de humorismo e humanidade em conjugação sem paralelo na nossa cena literária contemporânea. A pergunta que me pedem que lhe faça, talvez não seja a melhor, mas é de certa mais óbvia. Quando virá o próximo romance? Voltámos ao mesmo, mas acabámos de ouvir o professor Abel Barros Batista, professor na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas, na Universidade Nova. Comentário é que faz este áudio primeiro? É meu amigo. Diz que o que escreve é uma joia da literatura, mais este livro, não é? O Visitar Amigos. O Abel acompanha tem acompanhado toda a minha vida, não só a vida literária. É uma presença para mim insubstituível, enfim, é um amigo de sempre. Apresentou este livro, tenho ideia. Sim, mas ele aliás começou a apresentação por dizer: é o 4º livro que eu apresento, a próxima arranja outra pessoa. Ele também é um dos seus primeiros leitores. Nós conhecemos-nos através do Camilo Castelo Branco, porque o Abel na altura fazia um programa na TSF, penso eu, se a memória não me engana, mas é bem provável que me engane, mas eu acho que não. E ele leu O Pequeno Mundo, e como era camilianista na altura,
E continua a ser, mas tinha acabado de escrever um ensaio, um livro de ensaios, penso eu, sobre o Camilo, e portanto foi por aí que nós nos ligámos mais pela obra do Camilo, e depois, enfim, tornámos-nos amigos. Nós falamos muito daquilo que eu estou a fazer e daquilo que ele está a fazer. Portanto, temos uma conversa constante sobre aquilo que nos interessa literariamente. Uhum. A pergunta sobre quando virá o romance, não há prazo. Não há prazo. Não há prazo. Não há prazo. Espero, não é? como se costuma dizer, espero que seja antes de eu morrer. E voltamos ao início da não conversa. Não uma espécie de Brás Cubas. Verdade. Bom, chegamos ao momento que eu peço com quem converso para me dar música à nossa conversa. Okay. Que músicas é que trouxe que podemos ouvir agora? Uma das músicas é uma música maravilhosa, sim, o humor também, Always Look on the Bright Side of Life, dos Monty Python, do filme Life of Brian. Porquê que escolheu esta música? Olha, porque eu podia ter escolhido centenas de milhares de músicas. Pronto. Essa foi a que me ocorreu, por acaso, porque estava no YouTube e encontrei. No meu feed, obviamente, está lá o Always Look on the Bright Side of Life. Porque é justamente um momento paradigmático dessa crítica ao otimismo, não é? Quer dizer, é um ladrão, em princípio é o ladrão, ou já não me lembro se não é o Brian, não sei se é o Brian que está a ser crucificado. Portanto, isto é cantado, vamos olhar sempre para o lado positivo da vida, é cantado enquanto ele está crucificado numa cruz. E isto para mim é, digamos, a condição humana. A condição humana, se é que existe, ou se tem tem algumas parecenças com isto, não é? Que é a ideia do sofrimento ser inevitável e no fundo nós, entretanto, irmos... E siga a banda, não é? Acharmos que temos algum controle sobre as coisas por dizermos, nós vamos... Não é? As pessoas às vezes dizem, mas és muito pessimista. Não, quer dizer, eu acho é que não controlo o tempo. Essas pessoas dizem, não, amanhã vai estar bom tempo. Não, de certeza. Não sei. Não sou eu que mando. Não é? A literatura é uma forma de controlar o tempo. Não se controla o tempo. Penso que não. Quer dizer, a literatura é sobre o tempo. É sobre o tempo. É sempre sobre o tempo. Vamos ouvir então o tema Always Look on the Bright Side of Life dos Monty Python. Vamos. Keep them laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you. And always look on the bright side of life. Always look on the right side of life. Come on, Brian, cheer up. Always look on the bright side of life. E mais, trouxe também Porcel, Music for a While, pelo contratenor Reginald Mobley. Não sei se diz assim o nome. Sim, também não sei, penso que sim. Porque este tema? Esse tema está cantado por 300 pessoas. Mas esse Reginald Mobley acho que tem uma voz tão extraordinária e faz uma interpretação tão rica e densa do tema do Porcel, que eu sou muito sensível a essa interpretação. Houve música quando escreve? Não. Há quem ouça, não é? Não, eu só ouço o ruído dos aviões, de resto mais nada. Eu também. Mas não vives no meu bairro. Nós e 1 milhão de pessoas em Lisboa, aparentemente. E fora de Lisboa, é porque as pessoas em Lisboa ainda estão a movimentar-se porque estão perto do aeroporto. Mas esquecem-se dos desgraçados que vivem na Rota da Portela. Esses que vivem na Rota da Portela também sofrem. Agora pensem. Vamos ouvir então Porcel. Disdaining to be pleased till I lacked all freedom.
E mais, tem uma terceira música. Sim, Alexander Tarot. Assim, Alexander Tarot, Bach, concerto número 5 em Fá menor. Então, e este tema? Esse concerto é uma coisa maravilhosa. Isso é um chuchu que eu quis dar aos ouvintes. Um chuchu? Sim. E um miminho. Houve este chuchu, este miminho em que circunstâncias? É que posso perguntar. Todas e mais algumas. Não tenho circunstâncias para ouvir música, é quando me dá. Então vamos ouvir este chuchu. Obrigado. Pedi-lhe também para escolher um excerto deste seu livro de contos, Visitar Amigos e outros contos, e escolheu o conto A Cabeça Falante, sem artigo, Cabeça Falante. Sim, não é? sim. E pedi-lhe agora para ler um bocado e depois comentasse. Vou ler, portanto, vou ler o princípio do conto. O que a mão da natureza semeava ao acaso, ela colhia com critério. Não se confiava nas outras, ela é que tinha o dom. Por associação e durante muito tempo, tudo o que eu visse de floral, perfumado, ordenado em ramalhete, colorido e variegado, me lembrava a Açucena. Até me não lembrar, chegada à juventude, de tudo o que viver antes. Esse tempo é dedicado à excitação da novidade e o resto, tábua rasa. Mas agora tenho uns 4 ou 5 anos e sigo os gestos da Açucena, que primeiro escolhe a rosa, corta o caule, depura a folhagem e a mergulha no vaso. Também tinha a sensibilidade para a flor silvestre e o seu cabimento. Por mais gracioso, o arranjo tomava o seu lugar para além do eixo do corredor que separava o mundo da sala de jantar do da cozinha. Havia vasos esmaltados e potes de barro no patamar das escadas que levavam ao esconso ou à porta da despensa, ou no corredor, sobre uma mesinha, indicando a longitude do alçapão da cave, dissimulado por baixo da passadeira. Eram as jarras do sinal de entrada para lugares inabitáveis. Só aí tinham o seu lugar as papoilas, os goivos, as margaridas e os malmequeres, as violetas, os brincos de princesa, os amores perfeitos, premiados dos ramos verdes escuros do folhado, com a folha amarelada na página superior e a florzinha branca, ou o verde prateado da oliveira, as flores de alfazema, os talos de rosmaninho. Obrigado. Quero fazer um curto comentário deste Estava agora mesmo a pensar nisso, que há, de certa maneira, na experiência de vida, talvez na minha experiência de vida, uma atenção cada vez mais amorosa, não posso dizer de outra maneira, para com o mundo vegetal. O meu interesse pelas árvores e pela comunicação que as árvores estabelecem entre si e connosco é para mim cada vez mais importante. E isso eu acho novo e acho curioso, acho tão fora do meu caráter. Tão fora, sim, tão fora daquilo que eu esperaria de mim. Que revejo, não? Aquelas velhinhas das rosas, aquele extraordinário encantamento pelo vegetal, pela beleza da flor. Quer dizer, se isto me acontecesse há 40 anos, eu diria, por amor de Deus, está xexé. Mas não, é maravilhoso. Quer dizer, e realmente este encantamento pela flor, pela planta suculenta, pela forma do vegetal, que aliás já vem desde a vida de Ramon, com a ideia abstrata e intelectual da árvore, que para ele era muito importante. O mistério da vida vegetal. Sim, a árvore, a ramificação, o pensamento que ramifica, não é? Não é por acaso que tem a capa que tem, eu já estive a elogiar a capa. Sim, isto é um fitofóssil. A sua capa deste livro. Aliás, no lançamento,
A professora, enfim, que é palinóloga, que me aconselhou, enfim, nos assuntos de palinologia do conto. Isto parece uma coisa complicadíssima. Não é complicado, é apenas uma coisa que vocês não têm nada que saber. Mas estava a dizer que ela no lançamento muito simpaticamente trouxe-me uma folha de ginkgo biloba, que é uma folha lindíssima, de facto, bilobada, com umas nervuras, muito perfeita. Muito bem. Está-me a poupar uma das perguntas finais que eu tenho sempre, que é a que pequenas coisas do dia-a-dia atribuem interesse, beleza e têm gosto em dedicar tempo e atenção. Julgo que a resposta será por aí, não é? Hoje em dia. Mais ou menos tudo. Mais ou menos tudo? Sim, mais ou menos tudo. Quer dizer, eu sou capaz de achar que, enfim, Lisboa é um sítio inabitável. Nem sei muito bem como é que as pessoas vivem em cidades tão barulhentas, sujas, ruidosas, cheias de pó e de poluição, mas parece que não sou urbana. Parece que não sou urbana. Vive na Caparica, continua ligado ao mar. Não vive num bairro operário, é outra lenda. É outra lenda. Okay. Já e não é um bairro operário, era uma cooperativa de operários de Lisnave que, entretanto, há 40 anos foram alienando as suas propriedades e, portanto, é um bairro, sim, velho, degradado, da outra margem, sim, mas não tem essa dignidade de bairro operário. E o mar? Continua com essa relação próxima de dar um mergulho na costa, nos Açores? Não dou mergulhos nenhuns. A água está a 16 graus, por amor de Deus, quem é que pensam que eu sou? Mas onde é que dá os mergulhos? Nos Açores, no Algarve? Nos Açores. Estou a falar a sua língua, não estou agora. Senti. Calem-se e deixem-me mergulhar. É melhor não falar muito. Eu não falo muito dos Açores, porque senão eles vão todos para os Açores e estragam-me o arranjinho. Fica uma maçada. Uma maçada. Aquilo tem só muito pouca gente. Adoro. Umas infraestruturas. Eu não vou dizer mais nada. Porque as pessoas dizem assim, você está sempre a chover. Pois é. É isso não mesmo. Não vão. Não, está sempre a chover, é horrível. Tem mosquitos, essas coisas todas. Não tem? Não tem, eu sei que não. É apenas mais um paraíso. É apenas mais um paraíso. Há imensos. Vão para o Brasil, há uns sítios maravilhosos na Tailândia. Há uns sítios assim, são um bocadinho longe, um bocadinho fora de mão, mas vão para lá. Muito melhor que os Açores, muito melhor. Agora, pensa. Tem um podcast chamado Utópicos, agora está parado, consta onde tem conversas filosóficas sobre tudo e mais um par de botas. É verdade, dizer. sim, tudo que me interessa, tudo que me interessa. Sim. E eu pergunto-lhe, usando esta palavra, quais as utopias que a fazem continuar, que lhe interessam? Há coisas que me interessam muito, a arquitetura interessa-me muito. Interessa-me as casas, aliás, basta ver as coisas que eu escrevo e realmente a casa é para mim um sítio, é um sítio da minha realidade interna, ou seja, é algo, não é só cimento, não é só tijolo, é um espaço que para mim é habitado de uma forma emotiva e psíquica muito, muito importante. Tem, aliás, um conto sobre uma casa que está em obras. Sim, eu adorei particularmente esse conto. Sim. Acho que as pessoas todas se podem identificar. Adorei. Eu saboreei cada parágrafo e portanto, tem várias dimensões da casa que fala, não é? Sim, é a renovação permanente, não é? Mas a habitação é uma coisa que me interessa, sobretudo porque não consigo compreender a falta de habitação e a extraordinária especulação que se faz com as casas. Não há razão nenhuma para isso. Nenhuma. Com a possibilidade de produção em série, agora, por exemplo, ganhou um prémio, não sei onde, eu ouvi a Ana Gomes falar nisso na televisão, imediatamente telefonei a essa empresa que faz casas ecológicas e autónomas, quer dizer,
é uma questão de facto, de planeamento, como diria o meu pai, de planeamento, de gestão, de investimento nas coisas que são importantes para as pessoas. A habitação para todos com dignidade está a ficar cada vez mais uma utopia? Mas porquê? Não se percebe porque é que é uma utopia. Não se percebe porque é que é uma utopia. É uma coisa que é preciso arregaçar as mangas e fazer. Não tem nada que saber. Tem que saber, obviamente, quando o mercado e a especulação imobiliária são completamente paralisantes para o Estado e para quem tem que realmente tratar e amparar as pessoas que não têm, digamos assim, as poucas pessoas que não têm 500 mil euros para dar por uma casa. Que são muito poucas, 2 ou 3. Exato. E pelos vistos ainda não se encontrou, são vários os governos. Nem se consegue. Não conseguiram resolver a situação. Não se vai conseguir. É como não se consegue lutar contra os combustíveis fósseis, não se consegue. São grandes poderes que estão às cavalitas de pequenos poderes por todos os lados não tenho grandes ilusões a esse respeito. Não. Mas, portanto, em termos de preocupação, sim, quer dizer, é algo que me interessa. Estamos a chegar à reta final desta conversa. Enquanto mulher atenta e crítica sobre o que a rodeia, qual foi a notícia que mais a desassossegou nos últimos tempos? É muito difícil escolher uma. Trata-se de facto de uma catadupa de... Não, aquilo que eu faço pura e simplesmente é desligar. A televisão, lá no controlo, tem um botãozinho, de não sei vermelho. se já viram, é uma coisa vermelha. Aquilo dá para desligar. Dá, não é? Nós carregamos e aquilo desliga. E o que é que depois acontece? vai-se ver séries da Netflix, do Filmen, por exemplo. Ontem vi um filme maravilhoso. Que filme é que foi? Na Filmen. É um filme que se chama A Tempo Inteiro. É realmente uma coisa extraordinária. É de origem o filme? É um filme francês. Ganhou, penso que uma coisa qualquer em Veneza. Eu não sou muito de prémios, mas o filme é realmente... É filmado... Enfim, o tema é uma rapariga, não é, que trabalha e que tem 2 filhos pequenos que ela tem que deixar porque tem que ir trabalhar para Paris. E é filmado, sim, durante as grandes greves que houve em Paris e que paralisaram a cidade. E, portanto, ela não consegue chegar a casa. No fundo, são as vidas comuns, sabe? Essas vidas é que são heroicas. E é sobre elas e é amparar essas pessoas é que é importante. A tempo inteiro. Não são grandes coisas. Não são são grandes coisas. São as pequenas coisas. É porque a utopia, a ideia é que a utopia, isso é utópico. Não vamos querer, pronto, acabar com tudo. Não, coisas pequeninas. Ir fazendo. A tempo inteiro chama-se o filme. Esse chama-se A Tempo Inteiro. Filminho. Mas tem lá muita coisa boa. Pois bem sei. É um excelente site de bom cinema independente. Excelente sugestão. E isto, só para acabar, isto de desligar a televisão não é escapismo. É o quê? É chegar à conclusão de que a televisão está lá para nos azucrinar a cabeça. É para isso que serve, não é para mais, rigorosamente, nada. E, portanto, desliga-se. Adoro. Vamos dar este silêncio para usufruir. Não deixemos que nos azucrinem a cabeça. Eu repito sempre esta pergunta. A vida tem sido boa para si? Tem sido extremamente interessante. E tenho sido imensamente privilegiada. Tenho tido uma vida de privilégio absoluto de fazer praticamente, exclusivamente aquilo que gosto. Por amor de Deus. Não me posso queixar. Falam de si como uma mulher sem medos. É porque não me conhecem. As pessoas gostam muito de dizer coisas. Mas pessoas próximas. Tenho medo de tudo e mais alguma coisa. Mas pessoas próximas dizem, assim. Sem medo também não tem graça. Pois. Mas o que é que... A coragem é enfrentar o medo, não é? Claro, no fundo é isso. Claro. E Aliás, grande parte das minhas histórias são sobre isso. Sobre até
aquilo que se chama desafios, não é? Desafio-te a fazer não sei o quê. Tens medo, então vais fazer. E é um pouco... Sim, é assim. É um bocadinho. Sim, não Sempre é foi sempre, por amor de Deus, também não sou uma besta. sempre ali assim, toma, e agora fazes porque tens medo. Não, há umas coisas que eu acho que isto era capaz de ser engraçado. Mas eu sou uma pessoa sensata. No fim das contas, sou uma pessoa sensata. Não me atiro para coisas que eu acho que vou já só perder tempo. Já se atirou para muitos campos. Na escrita, atirou-se para mim muitos... não se chama atirar-se. Para mim chama-se, pura e simplesmente, escrever. É escrever de uma outra forma, é escrever assim, é escrever assado, mas é sempre a mesma coisa. E é pintar. Sim. Maravilhosa forma de chegarmos ao fim, que é algo a quem... Uma ressalva é que eu pinto muito pior do que escrevo. Acha? Não tenho grande talento. Está a dedicar-se cada vez mais a isso, não? Mas sim, e isso é importante. Acho que com não é empenhamento, nem é trabalho, nem é com o investimento. Com o investimento. Acho que já consigo. Às vezes digo, isto já se parece com qualquer coisa. E pinta acrílico? Não. Pinto muito com pastel de óleo. Pastel de óleo. Uhum. Gosto muito. E vai ao mundo... São imagens abstratas? Às vezes, outras não. Uhum. É um bocadinho como dizia, acho que é o Teixeira de Pascoais, quem me contou isto foi o Sousa Tavares há imensos anos, nunca mais me esqueci, que o de Pascoais tinha uma irmã que era pintora. Quando lhe perguntavam se ela fazia figurativo ou impressionista, ela dizia, quando tenho tempo é figurativo. Quando tenho menos vagar é impressionista. É mais ou menos eu assim. Às vezes estou a ver, este vai a despachar. Adorei. Sinceramente adorei. Eu nunca mais me esqueci desta botada. É verdade que tem uma exposição marcada para o início do próximo ano? Tenho, sim senhor. Quero deixar Galeria aqui... Monumental, fiquei muito... Galeria Monumental tem data? É a 1ª de janeiro, não sei. Na primeira semana de janeiro? Sim. Muito bem. E está a produzir para isso também? Não, já está mais produzido, está acabadinho, está empacotado, já está na reta. Tem nome a exposição? Ainda estou a pensar. Uhum. Foi feito de uma certa maneira, mas tenho a impressão que ainda vou pensar. Obrigado. Mas tem alguma coisa a ver com os Açores. Tem Pensei agora talvez Ilhas Encantadas, mas tenho a impressão que esse título já existe. Pronto. De maneira que não sei, acho que tem a ver com ilhas e tem a ver com esse extraordinário encantamento que de certa maneira me avassala quando estou nessas... Não é só os Açores, eu gosto muito de ilhas. Eu gosto muito das Ilhas das Caraíbas também. Também gosto. E obrigado por esta conversa. Obrigada eu pelo convite. Espero não a ter azucrinado muito. Não. E leiam Luísa Costa Gomes, os seus vários livros e este último, Visitar Amigos e Outros Contos. Descubram-na, quem ainda não a leu. E terminou assim este episódio com a escritora e dramaturga Luísa Costa Gomes. Espero que tenham gostado e, se sim, façam-se ouvir, enviem críticas, sugestões, opiniões e partilhem o podcast com a malta boa que vos rodeia. Podem encontrar nas redes sociais. Gosto sempre de vos ler. Como sabem, o genérico deste podcast é da autoria da Márcia, feito com a colaboração de Tomara. As fotografias são da Matilde Fieschi e a edição áudio é de João Ribeiro. E pronto, é tudo por agora. Volto para a semana com mais uma pessoa convidada. Até lá, já sabem, tenham boas conversas com empatia. Luísa, como é que se despede? Uma frase, uma ideia? O que é que diria? Acho que as pessoas são muito valentes por terem aguentado este tempo todo de conversa. Pronto. Mas é bom o tempo, não é? Muito obrigada, é só o que eu tenho para dizer. Obrigado. Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automobil, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta, tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio,
Foque-se no conforto do banco aquecido. Observe, mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Por que viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automobile.